primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos internautas, minha saudação mais uma vez a seu Antônio, aniversariante do dia, aos casais que celebram também aniversário. Minha saudação a você de maneira tão especial que veio celebrar conosco. Que coisa boa estarmos na casa do Senhor. Que coisa boa nos reunirmos em torno do altar para juntos alimentarmos a fé, para juntos alimentarmos a esperança, para juntos nos fortificarmos e voltarmos para as nossas casas com o desejo de darmos continuidade à missão que o Senhor nos confiou. É interessante nós observarmos o itinerário que nós estamos fazendo nesse tempo comum, onde cada vez mais enxergamos a ação pública de Jesus. E hoje a liturgia nos convoca para que possamos rever as nossas atitudes em relação a Deus, se verdadeiramente estamos respondendo a esse chamado e se nós realmente estamos fazendo valer aquilo que o Senhor nos confiou. Quando nós observamos a primeira leitura aqui, o profeta começa falando de conversão. Conversão que nós devemos buscar sempre no Senhor. Conversão que nós devemos buscar sempre aquele que está ao nosso redor e com certeza aquele que pode ser achado e que devemos invocá-lo enquanto ele está perto. É um convite que o profeta faz para que nós nunca deixemos de lado o Senhor, mas sempre irmos ao seu encontro e termos a certeza de que sempre ele nos atende. Temos que aproveitar o momento em que ele passa em nossas praças. Temos que aproveitar cada instante como se fosse o último e único de nossa vida, porque ele continua a nos chamar para que possamos corroborar com a sua vinha. A vinha que com certeza o Senhor hoje nos convoca é a vinha onde nós estamos inseridos. Podemos dizer a vinha familiar, a vinha profissional, a vinha eclesial. E o Senhor continua a nos chamar e Ele quer realmente cada vez mais nos conscientizar que nós somos convocados. E assim, para que nós não nos sintamos privilegiados porque Ele nos chama, mas Ele quer que verdadeiramente possamos responder sim. Então devemos aproveitar e assim vamos entender que a recompensa, que o pagamento é justo. A recompensa é justa, o julgamento é justo e generoso, não importando a hora que somos chamados, não importando o momento em que nós começamos a trabalhar. Aí eu volto a dizer, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Aí Santo Agostinho vai dizer que tempo é uma questão de prioridade. Jesus realmente, Deus aqui não vai estar com a balança, nem tampouco vai estar com a fita métrica para medir e para pesar os nossos pecados. Mas Deus sempre vai estar com os braços abertos para nos acolher, para nos afagar.
Então, meus amados, é o amor que Ele tem para com cada um de nós. E assim, de maneira tão generosa, Ele então vai nos dar, vamos dizer aqui uma palavra, recompensa. Vamos dizer então, diante da nossa hora trabalhada. Porque Ele é diferente. A lógica divina é diferente da lógica humana. O jeito de Deus ser e agir, tudo isso é diferente de como nós imaginamos. Deus não pensa como nós pensamos. Deus não julga como nós julgamos. A justiça humana é injusta. Por mais que ela se aproxime da divina, ela sempre vai ser injusta. E a justiça divina, com certeza, é para todos. A justiça divina alcança a cada um de nós, porque assim nós cada vez mais enxergamos a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos a segunda leitura, São Paulo, ele se orgulha da comunidade dos filipenses, porque foi a sua primeira comunidade a ser evangelizada. Paulo está no momento de sua despedida, ali então da própria comunidade, e fala ali então da sua experiência. Fala de alguém que chegou, de alguém que foi bem recebido por Cristo, com um amor extremo, e ali então que fez com que, ali então ele se convertesse e mudasse radicalmente a sua vida. Paulo então fala da sua experiência, onde ele se considerava um verme, mas que foi encontrado pelo Senhor. E quando nós observamos que ele fala da sua vontade de ir depressa para junto de Deus, e aí então ele vai observar que tudo para ele é perda, mas que para Cristo é lucro. Então Paulo se sente tão desejoso para voltar para junto de Deus e ali então contemplá-lo face a face, mas não esquecendo da sua experiência vivida quando ali esteve em meio aos seus. Nós então observamos a vida de Paulo para cada vez mais compreendermos a nossa realidade. E aqui é preciso que aproveitemos cada momento como se fosse o último e único de nossas vidas, para cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Porque assim, com certeza, Paulo chega a dizer que para ele viver é Cristo. Quando Paulo afirma que para ele viver é Cristo, ele afirma diante de uma experiência intrínseca com o Senhor. Ele fala de uma experiência verdadeira. Ele fala de uma intimidade muito grande. Oxalá que todos nós possamos dizer, como diz o próprio Paulo, que para mim viver é Cristo. Mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das nossas limitações, mas nós então sempre queremos colocar Cristo como centro de nossas vidas. Então que Deus realmente possa nos abençoar, porque a nossa meta é Cristo. A nossa meta é Cristo. O nosso fim último é Cristo. A nossa peregrinação é para Cristo. E assim queremos viver no Cristo, com Cristo e para Cristo. Aproveitemos então cada momento. Quando nós olhamos o Evangelho, esse texto belíssimo que nos mostra a gratuidade divina, estamos acostumados com a realidade de mercado, na ótica capital, na ótica econômica, vamos dizer assim. Quem tem mais, recebe mais. Quem produz mais, recebe mais. Esta é a lógica capital. E nós então observamos que somos marcados por aquilo que produzimos. Somos vistos até por aquilo que nós realizamos. É comum a pessoa se destacar no seu campo de trabalho, porque ali então produz mais, e assim por diante. Esta é a visão e nós estamos inseridos. Mas o reino dos céus, aqui então não pode ser comparado àquilo que nós vivemos. Deus não é patrão de ninguém. Deus ali então não é um senhor ali então de escravos, mas o Senhor é misericórdia.
Deus dá a todos por igual aquilo que lhe pertence. Deus nos dá tudo por misericórdia. Ninguém vai se salvar porque já nasceu no seio da igreja. Ninguém vai se salvar pensando só porque agora mudou de vida. Não, é preciso que a gente dê continuidade. Nascemos no seio da igreja, nos voltamos para Deus, mas é preciso então darmos continuidade para nós não perdermos o fio da meada. E aqui nós então podemos observar que os critérios de salvação não nos pertencem. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isso nós sabemos. Deus dá a todo conforme aqui então os seus critérios. Ninguém deve se sentir aqui então o dono da verdade, o dono da salvação, porque é o próprio Senhor que realmente nos concede. E aqui nós vamos entendendo que para nós aquilo que parece ali impossível, para Deus é possível. Às vezes nós então condenamos, às vezes nós afastamos, e aquela pessoa que nós pensamos, poxa, é uma pessoa excluída, aí o próprio Deus vem e convida. Aconteceu com o próprio Mateus, esses dias nós celebrávamos a sua festa, excluído pela sua função, e Deus o chama. Aconteceu com o próprio Zaqueu, hoje a salvação entrou em sua casa. Então, meus amados, é esse Deus, aí eu volto a dizer, que não está aqui para pesar os nossos pecados. É esse Deus que não está aqui para medir os nossos pecados, mas é esse Deus que deu a vida por nós. É esse Deus que nos acolhe, é esse Deus que nos afaga, é esse Deus que nos alcança com a sua misericórdia e vai nos convidando sim para sermos sinais da sua presença onde quer que nós estejamos. Deus é Pai de misericórdia, Deus é Deus de amor, Deus é o Deus ali bondoso, e nós com certeza nesta manhã queremos pedir que verdadeiramente Ele possa nos abençoar. Deus da misericórdia, Deus de infinito amor, nos alcance nesta manhã. Acolha-nos aquilo que neste momento trazemos e apresentamos. Acolha as intenções da nossa vida paroquial, do nosso santuário, das famílias que aqui estão representadas. Acolha as intenções das pessoas que sofrem com as enfermidades, pessoas que neste momento pedem a graça da cura. Queremos rezar também por seu Antônio, pela história de seu Antônio aqui no santuário, pelo bem que fez e continua fazendo aqui a nossa igreja, o nosso santuário. Que Deus abençoe a intenção de cada um, e celebrando seus 95 anos, nós então rezamos e pedimos a Deus que o abençoe cada vez mais. Rezando nas intenções que com certeza trazemos no coração, e juntos em uma única prece, nós elevamos ao Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, roguemos ao Senhor que nos conceda tão somente o que corresponde à sua vontade, ao seu plano de amor. E nós vamos dizer: ouvi, Senhor, a nossa prece. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Iluminai, Senhor, a igreja que em seu percurso sinodal busca luz na vossa palavra para sempre realizar vossos desígnios. Nós vos rogamos.
Ouvi, Senhor, a nossa prece. Dai aos ministros e servidores das comunidades viver conforme a justiça e a generosidade que provém do amor ao vosso reino, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Despertai a consciência dos governantes e legisladores sobre o dever de assegurarem ao povo trabalho e vida digna, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Fortaleceis nos empregadores e gestores a disposição de serem justos e humanos no trato com seus empregados e subordinados, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Abri nosso coração à vossa palavra e ajudai-nos a amá-la e aconselhá-la, de tal forma que tudo o que dissermos e fizermos tenha como princípio a busca da glória de Cristo, nós vos rogamos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Rezando pelos nossos aniversariantes, seu Antônio Maurício, seus 95 anos de vida, Gustavo Nascimento da Silva, rezando pelos casais Carlos e Sheila, Helena Paixão e Paulinho, rezando para que Deus derrame graça e bênção, rezando em ação de graça a São Loguinho, rezando pelos enfermos, aí as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul, Vânia Regina Farias, Edinalva Santos, rezando pela saúde também de Helena Paixão, rezando por uma mãe aflita, que pede pelo seu filho amado, rezando pela saúde de Jorge Henrique, rezando aí então por nossa vida paroquial, por esses irmãos que já partiram, lembramos de Arlindo José dos Santos e tantos outros, rezando naquelas intenções que trazemos no coração. Vocês receberam um folderzinho, hoje nós então queremos rezar, pedindo ao Senhor, aqui na última folha aí do nosso folder, a oração do dizimista. Nós hoje fazemos a abertura da semana de oração por nós dizimistas, uma semana de conscientização. Juntos, recebei, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola porque não